dia, minha Paraíba, bom dia, Oscar. Olha, o povo já ligando. Bom dia, o povo já ligando aqui no consultório. Bom dia, Sandrinha, Erivaldo Silva. Agora já recuperado da pressão, né? Que tava meio batendo Biela. E dando uns pipocos aí. Isso, né? O bonitão. Querido, bom dia, você tá quadriculado hoje? Olha, essa semana ele tá meio assim, tem que chamar 3 vezes pra ele. Eles atendem. E meu amigo Marcelo, um prazer enorme de reencontrar Marcelo aqui, depois dos bancos da universidade. Igualmente. Meu colega de turma, né, de medicina. E tenho certeza que é um grande reumatologista, pela competência que ele já apresentava no período acadêmico, né? Então ele vem pra cá pra trazer pra gente aqui um ensinamento sobre umas orientações com relação à fibromialgia, que na verdade eu vim escutando o ouvinte dizendo que é uma doença rara. Na verdade, fibromialgia não é considerada uma doença rara, porém é uma doença que teve agora o reconhecimento por parte também da questão política, questão de direitos, porque na verdade a fibromialgia, a gente não existe nenhum, digamos que um exame de imagem, por exemplo, um exame de sangue que vai dizer, você tem fibromialgia. Entendi. Na verdade, não é fácil de você dar o diagnóstico. Na verdade, você vai ter que excluir todas as outras causas, e existe também alguns critérios, alguns scores que a gente usa para determinar que você tem fibromialgia. Então a doença detectada por exclusão? Não existe tipo um exame de imagem para dizer, aqui ela tem fibromialgia. Então, por isso, na antiguidade, há um tempo atrás, as pessoas dizem, isso é frescura, isso aí é macete, ele não quer ir pro trabalho. Fadiga, cansaço. Ela quer faltar ao trabalho. Em outras enfermidades. Ela quer faltar ao trabalho, não quer ir, tá dizendo que é cheio de frescura, tá sentindo muita dor, isso aí não existe, é uma dor que a gente não entende. Não tá vendo? E até muitos colegas, né, Marcelo, negligenciavam o diagnóstico de fibromialgia. Ainda negligenciam. Ainda é assim. Ainda é uma doença muito Bom dia, bem-vindo. Sim, muito bem-vindo. Eu tenho que fazer essa introdução para você aí já, com toda a sua maestria, poder dar essa aula pra gente aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Como é que tá a fibromialgia agora? Ela teve esse avanço de conhecimento. Hoje é uma doença que inclusive tem esse mês, não é, para poder alertar a população. Isso. Bem-vindo, fala pra gente, doutor. Obrigado. Bom, o Fevereiro Roxo é um mês que ele é para trazer para nós um destaque para doenças como a fibromialgia e o lúpus. Agora, recentemente, agora em janeiro de 2026, foi sancionada essa lei que ela estabelece as diretrizes de cuidado para os pacientes com fibromialgia. Ela serve para dar maior visibilidade à doença, para poder inserir essas pessoas melhor no mercado de trabalho, porque é uma doença que causa muita incapacidade laboral, são pessoas que têm dificuldade para conseguir trabalhar e para conseguir empregos também. Ela serve para poder trazer essas pacientes melhor para um cuidado multidisciplinar. Ela serve para estimular a formação e a capacitação de novos profissionais que consigam cuidar da paciente com fibromialgia. Não é só o médico, são psicólogos, são educadores físicos, e ela serve também para estimular a pesquisa científica na fibromialgia. Doutor, como é que essa doença ela se manifesta? A gente vinha conversando aqui antes do doutor Alexandre Tamiro chegar. Já que ela você não vê mancha, você não vê nenhum problema na sua pele, mas como ela começa? É uma dorzinha pequenininha que se alastra? Como é que a reumatologia consegue identificar a fibromialgia? Bom, boa pergunta, Oscar. É o seguinte, a fibromialgia, ela costuma acometer mais mulheres, né? São 9 mulheres para um homem. Caramba! Né? Nessa proporção. Muito alto. E ela pode começar com uma dor difusa, já que é o principal sintoma da fibromialgia, é a dor. Mas ela pode começar também com uma dor localizada, que vai se espalhando e que vai piorando conforme a doença vai progredindo. Só que ela não é só dor. A fibromialgia, ela é caracterizada também por uma fadiga muito acentuada. São pessoas que passam o dia inteiro com aquela sensação de cansaço e que não conseguem ter energia para fazer atividades básicas do dia, até para levantar da cama. Geralmente é bem comum elas falarem isso, parece que tem um peso me puxando para baixo que me impede de me levantar. O sono também dessas pacientes é muito ruim. Elas falam que, doutor, tem pacientes que dizem, eu durmo 10 horas, 8 horas por dia e não acordo, parece que eu não dormi nada. Parece que não dormi nada, parece que passou um trator por cima do meu corpo. O trator é o clássico de elas falarem. E também são pacientes que têm muitos problemas de memória.
elas têm esquecimentos assim mais fugazes, esquecem onde deixou o celular, a bolsa, a chave de casa. Meu Deus. Não é esquecimento de coisas que aconteceram há 2, 3 anos atrás. Não, é coisas recentes. Mas assim, tem problemas às vezes de cognição, não consegue se concentrar direito numa atividade, tem tudo isso envolvido. Nossa, mas como é que começa numa pessoa? O perfil, são mais mulheres? A partir de que idade? Como é que elas começam a sentir ou chegam para procurar um reumatologista e falar, para buscar essa questão dessa doença? São mulheres geralmente de meia idade, mulheres jovens, ali entre os 20 e os 60 anos, eu diria, e que chegam para nós geralmente quando a dor já está mais espalhada. Porque no começo, quando é uma dor localizada, você pensa que é alguma coisa... Uma dor muscular, né? E começa de quê, doutor? Isso? Como que ela começa? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Muitos casos, eles precisam de um gatilho emocional para poder aparecer. É uma pessoa que estava bem e que ela teve algum trauma psíquico no passado. Alguém que faleceu, um relacionamento que não deu certo, um divórcio, uma demissão. Por isso que ataca mais mulheres, né? Às vezes na área sentimental. Ela está muito vinculada, a fibromialgia, a questões emocionais, a questões psíquicas. É muito, muito frequente a gente vê pacientes que têm fibromialgia, que têm ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno borderline. Então, é que faz parte da consulta da paciente com fibromialgia a gente abordar essas questões. Como é que tá em casa? Como é que tá no trabalho? Você é muito ansiosa? Você tá muito deprimida? Às vezes um novo emprego que tá sugando mais ainda. Como é que é o teu chefe no trabalho? Como é que ele te trata? O ambiente é bom para você? E em casa, como é que é? Com o marido, com os filhos, com a mãe? Então a gente tem que abordar tudo isso até para poder pensar no tratamento da doença também, porque envolve todas essas questões. E como é o tratamento? Bom, vamos lá. O tratamento, ele envolve... Eu queria, antes do tratamento, primeiro entender como é que, na verdade, se origina, qual a origem realmente, como é que a pessoa é acometida de uma fibromialgia. Que é complicado. Em francês. Em francês. Como é que realmente ela é acometida, o que é que... Porque é o seguinte, a gente sabe como é que provoca, como é que a pessoa adquire o vírus HIV, quando pega a sífilis, as células cancerígenas, sabe como se originaliza. Mas a fibromialgia. Como é que ela começa? Como é que ela começa de fato? E as pessoas precisam entender. A gente até hoje, Rubens, a gente não sabe dizer de certeza de onde que ela começa. O que a gente sabe dizer é que existem fatores que deflagram a doença, como esses que eu citei. Os gatilhos, na verdade. Os gatilhos. Mas a gente não sabe dizer assim, de onde que ela vem, por que que ela começa exatamente, entendeu? Mas a gente tem que sempre fazer essa pesquisa aí para poder entender melhor de onde que ela veio. Existem pacientes que têm uma história familiar positiva, porque você, por exemplo, você pergunta para a filha, sua mãe tem? Aí a filha fala, tem. Minha avó teve. Ou minha avó tem. Então, existe uma história familiar, mas até hoje, por exemplo, a gente não tem um gene detectado que esteja relacionado com a fibromialgia ainda. Doutor, eu queria só esse termo gatilho, que muita gente não está ainda acostumado. Gatilho seria aquele estímulo de algo do passado que lhe afeta emocionalmente, né? Gatilho é um evento. Não é somente não o passado, é algo. Você tem um estresse agora no trabalho. Ou você tem, de repente, você tem uma morte na família agora. Isso. Então, gatilho é tudo aquilo, é um evento, como bem falado do doutor Marcelo. Fica armazenado ali, fica ali um fator que desencadeia a doença que já tá ali, tipo, ela tá dormindo. Entendi. E eu acordo a doença. Ela faz exatamente. Entendeu? Então, isso é um gatilho. Antes de você responder, Marcelo, a questão do tratamento, eu queria que você pudesse dizer pra gente como é que o médico, até pro médico mesmo, que tem médico que não vai compreender a doença. Olha como a doença ela é tão complexa e ela envolve todos os fatores associados, como questões. O tratamento não é só único, existe um tratamento que chama multidisciplinar para isso aí. E até colegas médicos negligenciam o diagnóstico a princípio. E eu pergunto a você, pra gente que é médico e também pra população geral, qual a diferença de uma dor muscular? Rapaz, eu tenho uma dor da coluna, das costas, de uma dor dorsal, uma lombalgia, da fibromialgia. O que é que vai trazer como critério para você diferenciar e chegar ao diagnóstico? E já complementando, existe qual o exame que você faz, de mais aquele que eu coloquei no início? Existe alguma coisa na atualidade que você pode mensurar para dizer que é fibromialgia e não é?
Tá, bom, vamos lá. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, porque ela é mais simples. Isso. A gente não tem um exame que detecte a fibromialgia. Não tem um raio-x, um exame de sangue, uma tomografia que detecte a fibromialgia. A gente depende de scores, é uma continha que a gente faz lá, baseado nos sintomas que o paciente refere. Então ele vai dizer, doutor, eu tenho muita fadiga. Mas tente graduar, tente dar uma nota para essa fadiga, de 0 a 10. O quanto que ela é ruim para você. E a tua dor, ela vai até onde? O que ela te impede de fazer? Você consegue fazer uma tarefa doméstica? Consegue lavar um prato? Você consegue fazer uma atividade física? Então a gente tem que fazer todas essas perguntas para poder entender e graduar o quanto que a doença afeta aquela pessoa. Agora, para a primeira pergunta, Alexandre, que você me perguntou em relação a como diferenciar as dores, né? A dor muscular, ela costuma ser uma dor mais localizada. O paciente ele vai dizer, eu tenho uma dor aqui na região das costas. Então, o paciente vai referir uma piora da dor também. Mas a dor da fibromialgia, ela é diferente. Ela costuma ser uma dor mais disseminada, ela é mais espalhada pelo corpo, dói o braço, dói a perna, dói o pescoço. Tem pacientes que falam, dói do fio do meu cabelo até o meu pé. Tem gente que dói até o pensamento, doutor. Dói da dor da alma. A gente fala assim, de forma bem Para você que está acompanhando o Correio da Manhã pelo YouTube, Kevin colocou umas imagens, né, do Lodi Pontos e Dolorosos aí, que pode acometer, né, até para orientar. Existe, quando o doutor Marcelo fala no score, na verdade, assim, é como se fosse uma tabela. Que coloca-se uma tabela e coloca, por exemplo, o paciente ele refere fadiga, ele vai graduar de 0 a 10, sendo 10 a maior fadiga como da vida dele. Fosse a escola de samba no final do desfile, quando tá na apuração. Na apuração, né? Então ele vai apurar cada sintoma e ele vai colocar ali se ele se classifica ou não como fibromialgia. Isso que é um score que a gente coloca, tipo uma tabela para graduar. E aí chegar a um diagnóstico, né, e a gente também tem que ver, só complementando essa resposta para diferenciar as dores, o que faz a dor piorar. Porque a fibromialgia, ela é uma dor que ela piora diretamente, como eu falei, com estresse emocional. Quando a pessoa está muito estressada, muito ansiosa, muito deprimida, a dor ela vai piorar. A dor muscular ela não vai fazer isso. Não vai ter pior. A dor muscular é uma dor mais localizada, que vai vir depois que você empurrou a geladeira para limpar atrás. Fez algum movimento movimento, agachei para pegar consequência de alguma coisa. Ela é consequência de alguma coisa. Abaixei para pegar uma coisa do chão e travou a coluna. Pronto, isso não é dor de fibromialgia. Por isso que eu trabalhei com um rapaz na emissora aqui, que ele era bem zen o tempo todo. Ele tinha fibromialgia. Qualquer coisa que tivesse acontecendo, ele não elevava o seu emocional. Ele sempre ficava ali, não, vai resolver e tal. Porque se ele se estressasse, eu tenho que resolver. Pudesse ser que piorasse a situação dele, né? Seria um gatilho. Seria um gatilho. Era um gatilho. Um gatilho que ia piorar. Ou seja, você tem a fibromialgia, você já tem a doença. Ele era bem calmo. E algumas pessoas já estão controladas, ou a gente falar, ela tá controlada, mas quando tem qualquer estresse, que é o evento, que é o gatilho, aí você vai ter mais sintomas. E vivia de casaco o tempo todo, até porque... Até temperatura piora. Até temperatura pode piorar, né, doutor Marcelo? Você pode bem... Doutor Ele me dizia que Marcelo, até um abraço pode ser... Doutor Marcelo, onde é que dói mais na fibromialgia? Não tem um local específico, sabe? A paciente ela pode referir dor em qualquer local do corpo. Não tem um local na cabeça, nas costas. Mas quando tá em crise, por exemplo, a pessoa tá com uma dor no ombro. E aí essa dor, ela fica intensa, depois ela diminui um pouco. Ela vai diminuindo um pouco, certo? Se a dor for da fibromialgia mesmo, porque dor no ombro pode ser uma dor de uma tendinite, por exemplo. Entendi. Mas se for a dor da fibromialgia, a gente tem que primeiro entender por que a crise apareceu, o que aconteceu na tua vida que fez a dor da fibromialgia piorar tanto, para poder tentar agir nisso daí e fazer algumas medicações também para ajudar a melhorar. Aí entra na pergunta que você tinha feito sobre o tratamento, né? Isso. Bom, o tratamento da fibromialgia, ele envolve medicações, certo? Algumas delas, inclusive, são medicações para depressão e para ansiedade, de tão vinculado que é a fibromialgia com essas questões. Nossa. Envolve também, na maioria dos casos, terapia, porque como é uma doença muito vinculada à ansiedade ou depressão, então é uma paciente que ela precisa aprender a lidar com essas questões emocionais, entendeu? Para poder melhorar, porque senão é mais difícil de melhorar. Mas o principal, quer falar? Só uma pergunta, você fala, desculpa lhe atrapalhar aqui, mas é porque eu achei interessante, eu fiquei pensando agora aqui. Qual a relação? A depressão, o cara que tem depressão, ele tem a fibromialgia ou o inverso? Porque a gente vê que ela anda muito junto, então pessoas que têm fibromialgia,
digamos que tem uma tendência a ser depressivo pela dor. Quem vem existe primeiro, né? essa Ou a relação? galinha. Isso, existe essa relação? Existe. Essa pergunta que eu estava aqui pensando. A gente não sabe dizer quem veio primeiro. Porque varia muito. Tem pacientes tá atrelado ao outro. Há pessoas que começam a ter quadros depressivos lá quando tinha 15 anos de idade e hoje aos 30 começa a ter as dores, sabe? Caramba. Ou o contrário, começa a ter as dores lá atrás e hoje desenvolve um transtorno de ansiedade. A gente não Uma sabe depressão por causa das dores, por viver nessa vida de dores, né? É um círculo vicioso, Sandra. Uma coisa ela vai piorando a outra. Tem cura? É retroalimentar, Não, né? ela não tem cura tal qual a depressão, a ansiedade também não tem, mas elas têm controle. Ah, meu Deus. E aí entra o terceiro pilar do tratamento, que é o mais importante, que é a atividade física. A atividade física, ela deve ser, assim, quando os pacientes vêm a mim, eu reservo uma parte da consulta só para explicar como que o exercício deve ser feito. O exercício na fibromialgia, ele é inegociável. Não tem como você tratar uma pessoa com fibromialgia e não explicar a ela como o exercício físico deve ser feito. Deixa eu trazer aqui um ouvinte que ele tá contando a história dele aqui, de como começou, pra gente entender Pois não, esses vamos lá, exemplos, vamos tá? ver. Pelo WhatsApp. Vamos lá. A minha fibromialgia começou com a dor no dedo, da palma da mão. Depois queimou na palma da mão. Depois atingiu a pá, perto do pescoço, doendo, que eu não podia levantar o braço. Depois que eu fiz a esterectomia, deu uma crise que pra mim eu não ia nem andar. Aí a minha irmã dizia assim, é porque tu fica não faz ginástica, não faz sedarista, não sei o quê. Mas graças a Deus eu fiz musculação no HU, porque eu tenho um problema no pulmão, aí eu fiz musculação, melhorei um pouco, né? Mas as dores continuam, né? Desse jeito, né, doutor Marcelo? Musculação é o exercício? Peraí, Sandrinha. 7h30. Vamos responder aí. Vamos faturar. Mas Eu vamos tava deixar aqui, ó. querendo tanto essa Você, não, resposta. vamos responder. Segura aí, doutor Marcelo. Pode deixar. Musculação, qual é a chave do Qual é o exercício mais tratamento? indicado? Mais indicado, eu deixo pra você também. Tá. Mais um áudio aí pra gente começar. Tá, vamos lá. Mais um áudio também, mais uma pergunta? Manda. Tem mais fala de povo aqui. Quer ver se- Bom dia, todo mundo, a correr. Rapaz, eu fiquei com a dúvida. Só um reumatologista pode diagnosticar a fibro ou um médico geral pode diagnosticar fazendo análise da documentação e o critério do score também, que o doutor você falou aí. Tá aí. Ok, Importante, tá aí. viu? Então você, ó, fica ligadinho. Isso. Fibromialgia existe, não é frescura, é uma doença que pode levar a o paciente ficar incapacitado. Eita, agora Incapacidade. peguei a doença de Rubens Júnior. Foi. Pode provocar incapacidade realmente, o paciente às vezes não consegue nem se levantar para ir ao trabalho. Então, existe, então fica ligadinho, não muda de emissora. 7h31, vamos faturar e voltamos já com o Correio da Manhã no Consultório do Povo, com o doutor Marcelo trazendo as orientações sobre a fibromialgia. Intervalo no Correio da Manhã, com Sandra Macedo, Oscar Neto e Rubem Júnior. Em minutos voltamos para te informar. Não há distância que nos separe, Rede Correio. É verão no Lojão Rio do Peixe. Aqui o preço baixo é de verdade, as ofertas não param. Cama box casal com molas ensacadas mais base box incluso, só R$1.099. Roupeiro Capesberg com 6 portas, 2 gavetas e pés, apenas R$1.259. Lavadora Consul 13 quilos com cesto inox e ciclo para tênis, edredom e rede, só R$1.799. Aproveite, viva o verão com muito mais economia. Lojão Rio do Peixe, compre na loja, no site ou no WhatsApp. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será no sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, entre 11 e 15 horas, em alguns pontos da área rural de Boqueirão. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa
Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa. Se é moda para revender, é no Moda Center. São mais de 10 mil pontos de venda, com todos os segmentos da moda. Lançamentos toda semana, preços de fábrica e uma estrutura completa para receber você com conforto e segurança. É o maior centro atacadista de confecções do Brasil. Procure a excursão mais próxima da sua cidade e venha comprar no Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Saiba mais em umodacenter.com.br. Moda Center, o Brasil se veste aqui. O Armazém Paraíba tem de tudo pra você curtir esse verão. Ninguém faz igual, ninguém. Confere aí. Chico, tem caixa de som JBL super potente pra fazer a festa por apenas 10.179,90. Freezer horizontal fica só 1.499,90. Samsung Galaxy A07 de 256 GB é apenas 10.089,90. E a churrasqueira é só 10.019,90. Armazém Paraíba, no verão ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? O novo é o original do meu país Pernambuco. O jeitinho da nossa gente, só quem é daqui entende. Do sertão ao litoral, tem oferta todo dia. Qualidade no precinho, do açougue à padaria. É do povo, é do novo, é o diferenciado. É do povo, é do novo, é o melhor disparado. Novo Atacarejo, o melhor disparado. Sol, mar e a partir do dia 2 de janeiro, mais vagas para você curtir tranquilo. O estacionamento rotativo Zona Sul Digital JP está chegando à orla de Cabo Branco e Tambaú. E para você aproveitar a praia sem dor de cabeça, serão até 6 horas para utilizar a vaga. Estacione fácil, pague pelo parquímetro, ponto de venda, app RecPay ou WhatsApp 0800 644 1690. Zona Azul Digital JP. Sua vaga, seu tempo, sua cidade. De matuta aqui rolando no teu meio. E hoje eu não tô nem aí, o bicho vai pegar. Senti na tua boca o gosto do desejo. Me traz outra matuta aí pra gente se animar. Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É a mais gostosa. Matuta é o meu amor. Aqui a economia é a atração principal. Diz aí, show da construção Carajás. Piso tipo A partir de 24,90 o metro quadrado. Ducha elétrica 6.400 watts Lorenzetti 119,90. Tinta acrílica Diatex e Kine 99,90. Betoneira 400 litros CSM 10 vezes de 499,90. Porcelanato 90 por 90 tipo A Bianco Gres 69,90 o metro quadrado. Show da construção Carajás. Carajás Home Center. Rede Correio. Feche os olhos, respire, sinta o toque suave do Alma de Flores Clássico, uma fragrância que transmite leveza, feminilidade e cuidado em cada detalhe. Sua espuma cremosa perfuma, hidrata e transforma o banho em um momento de carinho. É mais que um sabonete, é um cuidado pensado para quem valoriza pequenas pausas e grandes sensações. Alma de Flores, seu banho com alma. Sua pele com flores. A volta às aulas já começou na Brasil Atacado. Aqui você encontra tudo em papelaria. Hidroconel Pen 12 cores, R$8,99. Caderno capa dura, colorido 96 folhas, R$8,99. Mochila Rebeca Bombom, R$149,99. 20% de desconto para revenda e paguem até 10 vezes nos cartões. Volta às aulas Brasil Atacado. Mais variedade, mais economia e as melhores ofertas. João Pessoa, tá é boa. João Pessoa, tá é boa. São 150 quilômetros de asfalto novinho e 1.123 ruas calçadas, padronizadas e com acessibilidade. E a meta da prefeitura é tornar João Pessoa a primeira capital do Nordeste 100% pavimentada. Tem trabalho e tem qualidade de vida. João Pessoa, orgulho da Paraíba. Confira as ofertas do Açaí Folia.
Arroz parbolizado tipo 1 Kika, pacote 1 kg, 2,79. Cerveja de Amstel, lata Slick 350 ml, 3,29. Colchão duro bovino resfriado reserva quilo, 39,90. Coxas e sobrecoxas de frango com dorso congeladas Guibon quilo, 8,70. Leve o açaí no trio da economia. Beba com moderação. Os preços são válidos para todas as lojas da Paraíba, de 2 a 5 de fevereiro de 2026, ou enquanto durarem os estoques. O Armazém Paraíba tem de tudo para você curtir esse verão. Ninguém faz igual, ninguém. Confere aí. Acho que tem caixa de som JBL super potente para fazer a festa por apenas 10.179,90. Freezer horizontal fica só 1.499,90. Samsung Galaxy A07 de 256 GB é apenas 10.089,90. E a churrasqueira é só 10.019,90. Armazém Paraíba. No verão, ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? Dando sempre com carinho do seu bem-estar. Em toda grande João Pessoa você vai encontrar profissionais qualificados prontos para lhe atender. Conte com a Clinor que a gente cuida de você. Conte com a Clinor que a gente cuida de você. Clinor Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação. Centro Bancários e Manaíra. Reabilitar a alegria de viver. Pode contar com a Clinor que a gente cuida de você. Rede Correio. Microfone abriu. É o Correio da Manhã que já voltou com Sandra Macedo, Oscar Neto e Rubem Júnior. Segue o jogo da informação. Doutor Alexandre Tamiro. 7h40. Pra gente não embaralhar, vamos pelos 2 últimos áudios que a gente trouxe, né? A situação da senhora que começou com a dor no dedo e hoje ela tá na Agora situação. você que ligou o rádio aqui, ó, pra você que ligou o rádio agora, a gente tá tratando aqui no Consórcio do Povo, na Correio 98, com o doutor Marcelo Albuquerque, o melhor reumatologista da cidade. Olha aí. Trazendo pra gente orientações sobre a fibromialgia. Então, fala, solta aí, Oscar. O primeiro áudio é da senhora que começou com a dor no dedo e ela descobriu que era fibromialgia. E o outro pergunta que só o senhor reumatologista pode diagnosticar a doença ou outros médicos, numa Outros consulta de rotina de outros especialistas, também podem ver sinais da doença também. Vamos lá. Em relação à primeiro áudio, a dor ela pode começar de forma localizada, assim, como ela falou, no braço, na mão, pulso, na perna, nas costas, e ela ir se espalhando aos poucos. É comum e é totalmente possível ser dessa forma também. Em relação ao segundo áudio, qualquer médico, por lei, ele pode dar diagnóstico de qualquer doença. Não precisa ser o reumatologista. Basta que ele tenha. Basta que ele saiba, né, dar o diagnóstico da doença. Mas pode ser que você passe no médico não reumatologista e ele não se sinta seguro, porque ele não conhece o suficiente. Aí ele pode indicar. Ele pode encaminhar. Na verdade é que o médico pelo menos que ele tenha noção do que está acontecendo e ele encaminhe para a pessoa adequada para o paciente não ficar rodando de um médico para o outro. Doutor Marcelo, a primeira ouvinte tinha falado também com relação a ela fez uma esterectomia e deu uma crise nela que derrubou. E falou da musculação que melhorou a situação. O que você falasse também sobre isso? Pronto, vamos lá. Em relação à cirurgia, na verdade, o pós-operatório de qualquer cirurgia, né? A gente tá aqui para confirmar para mim, causa dor. Sim. Então, qualquer estímulo doloroso que você tenha pode deflagrar uma crise de fibromialgia também. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma artrose de joelho muito avançada, ela pode piorar da fibromialgia porque a artrose do joelho dela é muito ruim, por exemplo. Qual a diferença da fibromialgia e a artrose? Aí só um minutinho. Aí ele perguntou fibromialgia e artrose e aqui traz uma pergunta do ouvinte. Qual a diferença entre tendinite e bursite? E a gente faz, eu sei que é diferente, bursite, todas as ites, né? Eu tenho áudio de ouvinte. Mas a gente faz essa, aí o senhor já aproveita aí e já dá uma rápida circular, né? Circular aí. Quais as doenças que se assemelham à fibromialgia? Isso. Tá, as doenças que se assemelham à fibromialgia são todas as doenças que causam dor difusa. A artrose, que a gente chama hoje de osteoartrite, quando ela fica generalizada em várias articulações, ela pode parecer com a fibromialgia. As artrites também, artrite reumatoide, as espondiloartrites, que são doenças autoimunes, também tratadas pelo reumatologista, elas podem se confundir com a fibromialgia. Dores musculares, a dor miofacial também. As tendinites e as bursites, elas também podem se confundir com a fibromialgia, principalmente em pacientes de maioridade. Depois de 60 anos,
principalmente aquelas que não fazem atividade física, porque é quando essas lesões começam a aparecer mais. A diferença entre tendinite e bursite é o seguinte: a tendinite é uma inflamação do tendão e a bursite é a inflamação de uma bolsa. As bursas são umas bolsas de líquido que a gente tem em várias articulações do corpo que servem para amortecer impacto. E elas às vezes podem inflamar, mas no fim das contas, um puxa o outro. Quando você tem uma tendinite, às vezes você tem uma bursite junto, porque está muito perto ali, no ombro, no quadril e etc. Eu vou polemizar aqui, Oscar, uma pergunta aqui. Tem um áudio. Só para a atualidade, é uma pergunta bem atual. Diga aí, meu filho. Mas pode só liberar o áudio aqui? Vamos ouvir. E eu queria que o doutor Marcelo também pudesse... Bom dia, Rubem Júnior. Ô bonitão, bom dia aí, o doutor. Doutor, é o seguinte, para a Chapada de Bahia, eu sinto muitas dores nos meus dedos da mão, muitas dores nos cotovelos, né? Eu vivo com isso, com essas dores. Ultimamente, faz 3 ou 4 meses que eu tô com isso aí. Aí o que acontece? Dor nos pés, nos cotovelos, nos tornozelos, no joelho. Aí eu vou dormir, quando eu me acordo, né, os dedos duros, né, todos doendo. Eu queria saber se isso é algum sintoma da fibromialgia. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, para a Chapeta de Bahia. Tem mais? Para Chapuleta, obrigado Chapuleta por nos ouvir. Tem aí, Sandrinha, mais alguma? Tem, mas tem Jonathan aqui falando da reação nosso dentista aqui, nosso odontólogo, né? Odontólogo da celebridade. Da celebridade aqui, ele relacionando com relação à fibromialgia. Eu queria que você pudesse falar se tem alguma coisa que piora, acarreta na fibromialgia, piora. Isso. E eu vou deixar outra pergunta antes de você aí. Cadê a polêmica? Você você vai falar aí sobre os mexãs aí. Com relação hoje, com essa lei, eu acredito, doutor Marcelo Albuquerque, que cresceu a demanda e a procura de pessoas querendo algum benefício decorrente da doença. Sim. Aí eu pergunto pro senhor, todo mundo que tem um diagnóstico de fibromialgia, de fato, ele vai ter direito a, por exemplo, os PCD, que isso muita gente vai querer, agora eu sou perder porque eu tenho fibromialgia. E às vezes pode levar uma falsa, a maneira que é falado aí na internet, também existem as fake news, né, Oscar, também? Verdade. Eu queria que o senhor pudesse orientar o nosso público ouvindo com relação a isso aí. Todo mundo que tem fibromialgia vai ter que vai ser considerado um PCD na avaliação mesmo médica? Bora lá. Alexandre, eu estava esperando essa pergunta. Você vai... Não. Então vamos embora. Estava esperando essa pergunta. É o seguinte, depois dessa lei agora que entrou em vigor agora em janeiro, então virou um debate nas redes sociais, nos noticiários, sobre a questão da fibromialgia ser ou não considerada PCD. Não é, pelo que está escrito na lei, não é uma coisa tão automática assim. Eu tenho fibromialgia, então eu sou PCD. Não é desse jeito. Olha aí, ó, presta atenção aos ouvintes, viu? Lá no último parágrafo, é que para que você seja uma pessoa com fibromialgia e PCD, você tem que passar por uma avaliação multiprofissional com reumatologista, vários laudos, com psicólogo, com um educador físico, e que para que nessa avaliação seja descrito o quanto que a doença ela te afeta. O quanto que ela te limita, o que você deixa de fazer por causa da fibromialgia. Você consegue trabalhar, você não consegue trabalhar, qual é o teu trabalho? O quanto que a doença ela te prejudica. E aí, através desses laudos, depois você vai passar por uma avaliação de um médico perito, e aí a partir disso, dependendo da avaliação do perito, com os laudos que você tiver, é que você vai ser ou não caracterizado como PCD. Aqui na Paraíba tem uma lei sancionada que garante os mesmos direitos a pessoas com deficiência. Ou seja, tem passe livre intermunicipal emitido por um órgão competente, a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia para que as pessoas saibam que tem, né? Que é a CIPF. Enfim, há um avanço na Paraíba, né? Com relação a isso. Pelo menos equiparar os direitos, a fila de um banco, meia entrada em shows, é importante. Com certeza, já existe a carteirinha da paciente com fibromialgia já. Tem o passe também, como você falou. Precisa só passar, mas para isso aí... Precisa passar para avaliação. Esse precisa da avaliação do reumatologista. Exatamente. Porque precisa ter o RQE lá da gente, que é o número que diz que o médico é especialista. Entendi. Para poder conseguir. E tem outra pergunta, né, que... Tem, Sandrinha? Qual era a outra pergunta? Não, eu tive aqui uma ouvinte, ela disse que é ouvinte fiel, ela disse que sente muitas dores. Tem Chapuleta que falou que acorda com a mente já doendo tudo. Ela acorda todo dolorido, né? Eu vou responder a pergunta dele, que eu acho que já é a dúvida de muita gente. Sim, o clínico geral e o reumato, né?
Se ele pode dar, a gente falou que se o clínico ele tiver uma capacidade técnica de reconhecer a doença, o papel dele é encaminhar para um especialista. E eu digo a você, até no postinho no PSF, se é uma fibromialgia leve, que o médico do postinho consegue dar o diagnóstico e ele consegue controlar a dor do paciente, o paciente consegue bem. Eu acredito, eu posso até enganar, doutor Marcelo, mas ele consegue conduzir tranquilamente, a não ser que seja uma dor refratária que ele não consegue resolver, aí o PSF ele pode encaminhar para um especialista. Um ouvinte aqui, lá de Gramame, Fiel, ela disse aqui pra gente, justamente, o médico do PSF, quem a diagnosticou com fibromialgia. Ela tem dores no corpo inteiro. Pronto, o médico do PSF, ele é essencial, até porque fibromialgia é muito comum. É uma média de 1% da população que tem fibromialgia. Então não tem como ser só o reumatologista conduzindo esses pacientes, porque não tem. E não dá conta não tem também. médico suficiente para esse tanto de gente que tem fibromialgia. Então a gente precisa que o médico do posto de saúde ele tenha capacitação para isso. Inclusive é um dos temas abordados na lei. Que é o estímulo à capacitação de outros profissionais para atender os pacientes com fibromialgia. Muito bem. Ó, um ouvinte lá de Itaporanga, Damiana, ela faz uma pergunta que não tem nada a ver com fibromialgia, mas a gente responde aqui, né, doutor? Do povo, né? Exatamente. Ela fez uma retirada de útero e faz 1 mês e 15 dias. Ela pergunta se ela já pode voltar a fazer serviço de casa, por exemplo, varrer a casa, passar pano, doutor. Como é que é essa recuperação? Então, na verdade, essa é a pergunta, Sandrinha, é a pergunta de $1 milhão que acontece no consultório. Doutor, quando é que tanto do marido como da mulher. Doutor, eu posso coisar quando? Eu posso brincar quando depois da esterectomia? Eu vou logo antes. A bichinha às vezes só limpar às vezes ela fica ela chega meio assim, um pouco desconfiada. Você já sei o que é. Pode brincar, minha filha. O tempo já deu. Então o que acontece? Quanto tempo? Esperamos geralmente uns 2 meses. 2 meses para esterectomia. Mas pequenas atividades, lavar um prato, o que a gente orienta é não pegar peso. Até 2 meses a gente orienta, em média, é uma média de dias legais. Ela tá rindo aqui, viu? Da sua introdução aí. O que não pode é pegar peso e também assim, aí, com relação à relação sexual, para brincar, às vezes você tava o parque tava fechado, pode abrir com 2 meses, tranquilidade, pede pro guerreirão lá ir devagar, para não arrebentar os pontos. O parque, menino. Abriu o parque de diversões, porque tirou o útero, pode abrir. Tirou o útero, o parque pode se abrir, não tem perigo de ter mais menino. Olha aí, Rubens, esse é pra você, essa pergunta, essa resposta. Então, com 2 meses, a gente fala com cautela para não fazer também muita extravagância, claro. Mas aí pode tranquilamente, com 45 dias é um tempo padrão para você voltar a fazer alguma atividade. Mas lá, com 2 meses, você já pode fazer tudo o que fazia. Amar quanto tempo? Amar quanto tempo? Então, 45 dias, o guerreiro deve entrar com técnica para arrebentar os carros, com paciência, amor e carinho. E resolver. Quem tá morrendo de rir é o Navarro. E aí? Pode brincar, pode brincar à vontade, pode brincar à vontade. É porque 2 meses é muito tempo, doutor. Mas essa é a pergunta de $1 milhão que chega no consultório. É uma sofreguidão. E às vezes eu pensei que o paciente tem até vergonha. E quando eu fizer a minha vasectomia, quanto tempo eu posso voltar a ação técnica, a atividade? Não, agora eu vou perguntar, na fibromialgia, como é que o cara vai ter relação? A mulher sente dor até na mente. Como é que o cara vai botar a pessoa... o guerreiro, o bloco na rua. O bloco na rua, o guerreiro pra ser feliz. Afeta a vida sexual. É difícil. Pelo amor de Deus, eu tô com pena do guerreiro. Como é que o senhor orienta, doutor? Então, uma pessoa que tem fibromialgia pra vida dela, com o seu esposo. Esse tem que ser um PCD. O marido tem que ser um PCD. Porque... Doutor, como é que fica a vida sexual de uma pessoa que tem fibromialgia? Ela, muitas vezes tem limitação, porque a fibromialgia ela pode dar dor até com estímulos que não são dolorosos. Um aperto de mão? Um abraço. Um lençol roçando. Até a mão, doutor. O vento frio, deu a gota serena. O vento frio pode causar incômodo, então a vida sexual pode ser prejudicada também, mas o tratamento é o mesmo. Agora tem que ter uma conversa com o marido também. Ei, não a gente brinca aqui, mas é sério. Você já imaginou? Você vai querer, porque como é que você vai ter a relação? Eu não imagino, Sandra, uma relação sem contato, porque você vai apertar daqui a pouco o prazer da mulher, ela tá sentindo dor. Então vai ser desagradável, então deve ser muito. Afeta a autoestima, né? Inclusive, às vezes a gente precisa convocar o marido à consulta pra ele entender. Que não é falta de vontade, não é frescura, não é preguiça, não. É parte da doença. Tem que convocar o marido pra explicar pra ele também. Doutor, obrigado. A gente tá pegando o momento mais importante, mas a hora tá pedindo. Não, isso é porque o tema foi muito bom. A gente não consegue esgotar.
porque são muitas perguntas. Mas, doutor Marcelo, primeiramente, renovando aqui a minha alegria de tê-lo aqui em nosso programa. Você foi colega de turma, convivemos 6 anos ali na UFPB. Doutor Alexandre era assim, ou ele bagunçava na aula? Não, ele tem um bom menino, doutor Alexandre. Mas eu quero agradecer demais. E você agora vai dar as considerações finais, divulgar o seu Instagram, seu telefone. Quem quiser falar com o melhor reumatologista do estado aqui da Paraíba, diga você, porque reconheço, quando a gente vê um colega de turma se desenvolvendo, a gente, rapaz, ali é um cara que eu levo a minha família pra tratar. Então, deixa eu perguntar, doutor, precisa de acompanhamento, o fibromialgia? Sim. Precisa ser acompanhado com o senhor por todo o tempo? Rapaz, é um casamento aí. É um casamento. E aí, onde é que ele encontra? Vá, doutor. Você pode me encontrar no Google. Eu apareço, tenho uma rede social lá no Google. Basta colocar meu nome, Marcelo Cavalcante, reumatologista. E já vai aparecer um site meu lá. Marcelo Cavalcante com I, com E? Com I. Com I. Bem lembrado. Marcelo Cavalcante com I. Já vai aparecer uma página minha lá. E onde tem telefone, tem e-mail, tem tudo para poder entrar em contato comigo. E telefone para contato do seu consultório, você pode divulgar também. Sim, meu telefone para contato é 83, né? 988 17 2000. 8817-2000. E assim, antes de terminar, eu quero agradecer a mais uma quarta-feira aqui, ó. Eu tô aqui satisfeitíssimo com a aula do doutor Marcelo, foi excelente. Muito feliz, estou muito bem. E quero parabenizar também meu amigo doutor Cícero Lugério, que assumiu aí o comando da PB Saúde. Um forte abraço, sucesso, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe nessa nova missão. Diretor do Edson Ramalho agora ascende a PB Saúde, vai pegar uma tarefa um pouco mais trabalhosa, mas eu acredito que foi colocado em boas mãos. Parabéns ao governador João Azevedo pela indicação. Realmente, doutor Cícero é uma pessoa que deveria estar ali. Bom, bem lembrado, doutor Alexandre, bem lembrado. Parabéns, Marcelo. Obrigado pelo Vamos falar do Novo Atacarejo, gente. Vamos chamar ele outro dia, né? Que ainda ficou algumas dúvidas. Olha o Novo Atacarejo, gente. Se é quarta ou quinta, você já sabe. É dia de feira do Novo Atacarejo. Em nossa loja, o setor de hortifruti está com aquele preço.